Olá, tudo bem? Meu nome é Célio e nessas séries, dessas últimas aulas, nós estamos trabalhando trigonometria. E hoje, em particular, vamos apresentar ou destacar a relação fundamental da trigonometria, né? Só que no ciclo trigonométrico, é claro, né? Vamos em frente, a primeira tela aí, nós temos um terreno em que você trabalha tranquilo, você conhece as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E elas surgiram da relação, né, dos lados com os ângulos do triângulo retângulo. Então, por exemplo, né, demos atenção ao ângulo alfa aí. Podemos estabelecer as razões trigonométricas com base nesse ângulo, relacionando os lados, né? O cateto oposto ao esse ângulo, né? Esse cateto oposto é o cateto, ou o lado que está em frente, né? Relacionando com a hipotenusa, que está em rosa aí, né? Então, o seno desse ângulo em destaque, o ângulo alfa, você conhece, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e é bem conhecido e você trabalha com isso tranquilamente. Outra relação conhecida, o cosseno, né? Que aí, no caso, a razão é o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa. A outra relação também conhecida, ou razão conhecida, é a tangente de um ângulo, né? E aí, no caso, nós destacamos o ângulo alfa. De forma que esse terreno aí, né, trabalhar com triângulo retângulo é mais cômodo, é mais fácil. Só que nós estamos aqui, ó, nós estamos trabalhando no ciclo trigonométrico. Ou seja, com o uso do ciclo trigonométrico, nós aumentamos a noção dessas razões ou dessas relações trigonométricas para ângulos maiores do que 90 graus. E você viu nas aulas anteriores com outro professor, não é isso? Então, no ciclo trigonométrico é possível obtermos valores trigonométricos de ângulos maiores que 90. Então, isso você tem que ter bem claro, né? E isso vai facilitar o seu trabalho nas atividades. De tal forma que você consiga, ao olhar para um ângulo que está escrito em radiano, você consegue fazer a relação com os valores em graus. Então, por exemplo, quantos graus medem um arco de 8π sobre 9? Radiano. Então, um breve cálculo, você sabe que π radiano vale 180 graus, né? 180 dividido para 9 dá 20 vezes 8, o cálculo rapidamente você chega em 160. Então, essas noções são pré-requisitos, por isso que nós estamos lembrando aqui, são essenciais para você resolver as suas atividades envolvendo as relações trigonométricas, né? Vamos em frente? No ciclo trigonométrico, as mesmas razões trigonométricas que você viu lá no ciclo, ou melhor, no triângulo retângulo, percebemos aqui na circunferência de raio 1, o ciclo trigonométrico. A projeção do cateto, que está em azul, a projeção dele no eixo Y, nós entendemos que é o seno de alfa, né, do ângulo que está em destaque. E a projeção do lado, né, sobre o eixo X é o seno. Isso, ó, nós percebemos que o ponto A, que está pertencendo à circunferência, a abscissa, ou seja, é o cosseno, o valor do eixo X. E o valor correspondente ao eixo Y é o seno. Então isso você tem que ter bem em mente. E as funções trigonométricas são, de maneira geral, né, funções angulares obtidas com auxílio desse, né, sistema, ou melhor, desse ciclo trigonométrico. Então, como o raio, né, dessa circunferência ou do ciclo trigonométrico é 1, então o seno se reduz ao cateto oposto e o cosseno ao cateto adjacente. Então é bom guardar bem em mente, cosseno é eixo X e seno eixo Y, tá bom? E a tangente você já tem também noção decorrente dessas duas primeiras. Também é bom você ter bem em mente, como pré-requisito, as medidas dos valores notáveis e de outros ângulos, né, ou de outros arcos, com medida em radianos, tanto em graus como em radianos. Também conhecer, né, os valores básicos desses principais arcos, né, e seus valores, tanto de seno como cosseno, podemos dizer que é o básico, né, para trabalharmos, né. A relação fundamental
da trigonometria, né? Que é o nosso objeto principal dessa aula, né? Não vamos esgotar, né, como um conhecimento bem amplo, mas vamos dar aqui noções básicas para que você consiga trabalhar nas suas atividades. Então, o raio da circunferência mede uma unidade, vimos que o seno está no eixo das ordenadas e o cosseno no eixo das abscissas desse ciclo trigonométrico de raio 1. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, e aí a prova, né, é bem simples, nós vamos bem direto, né, aplicando o teorema de Pitágoras, com seno e cosseno nessa fórmula do teorema, nós chegamos à relação fundamental da trigonometria, né, como o próprio nome já diz, é a relação a mais conhecida, podemos dizer assim, mais utilizada nos nossos cálculos, né, das razões trigonométricas, das identidades, das equações trigonométricas. Então, tem um uso bastante extenso da trigonometria. Agora vamos fazer um exercício para que você perceba como é que nós utilizamos a relação fundamental da trigonometria. Então tem um exercício aí, né, utilizando a relação da trigonometria, calcule o valor aproximado do seno de 25 graus, sabendo que cosseno de 25 graus aí dá um valor aproximado de 0,9. É importante você saber a localização do ciclo trigonométrico, sempre que possível, como algo inicial. Ele está no primeiro quadrante, 25, né? E aplicando a relação fundamental da trigonometria e fazendo a substituição aí, pois nós temos o valor de cosseno, né? Fazendo a substituição de 0,9 no lugar do cosseno ao quadrado, que é o valor dado para o arco de 25 graus, fazendo os cálculos apropriados e isolando seno ao quadrado, que queremos conhecer seno, né? E aí chegamos, aplicando raiz de ambos os membros, e chegamos no valor mais ou menos, né, 0,43. Por que pegamos? Por que a solução? Por que o resultado é o valor positivo, né? Porque se nós lembrarmos bem, o seno de 25, ele pertence ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o seno deve ser positivo. Então, das aulas anteriores, você vê a importância de você conhecer e recordar os sinais das funções básicas, né, trigonométricas. Né? Seno, o sinal do cosseno e o sinal da tangente. Nesse caso, a solução é positiva, por quê? Porque 25 está no primeiro quadrante e seno é positivo nesse quadrante. Né? Muito bom. Vamos para o próximo exercício. Então, considerando o seno de x igual a 1/4, né? Com o intervalo do x pertencente ao terceiro quadrante, olha lá, determine o cosseno de x. Vamos aplicar a relação fundamental da trigonometria, que é o nosso objeto de estudo, né? E aí, fazendo a substituição, nós temos quem? Nós temos seno, que é 1/4. Fazendo as aplicações, operacionalizando aí, isolando cosseno de x ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de x, encontramos raiz de 15 sobre 16. De novo vem aquela pergunta, né? Qual é o valor que nós vamos considerar? Então devemos olhar para o intervalo em que x é considerado. Vimos que a questão apresenta como intervalo lá, de π até 3π sobre 2. Imediato, nós sabemos que é o terceiro quadrante. Como estamos tratando de cosseno, qual é o sinal do cosseno no terceiro quadrante? Se você respondeu negativo, né, porque é o eixo x, você acertou. Né? Então, o cosseno desse x que nós estamos procurando é negativo menos raiz de 15 sobre 4. Então você está percebendo quão importante, né, você ter intimidade com o ciclo trigonométrico para conseguir aplicar as relações trigonométricas. Né? Esse exercício próximo pede o seno, né, seno de x, sendo que o cosseno de x é 2/5. Qual é o intervalo? Percebemos que é o segundo quadrante. Vamos aplicar a relação fundamental da trigonometria, e aí substituindo o cosseno de x igual a 2/5, fazendo os cálculos apropriados, né? De novo aplicando raiz em ambos os membros,
temos dois valores, um positivo e um negativo, e aí precisamos fazer aquela pergunta, né? Qual é o intervalo válido, né, na questão? Vimos que é o segundo quadrante. Como estamos precisando do seno, no segundo quadrante, seno é positivo. Lembre-se sempre que seno é eixo X. Então, temos valores positivos aí. Então, a resposta é raiz de 21 sobre 5 positivo. Tá bom? Então, é isso. Já que você viu como utilizar a relação fundamental da trigonometria, usamos algumas atividades simples aqui, é preciso treinar, né, para você ganhar habilidade. Então, que você possa continuar os seus treinos, os seus estudos, procurando aplicar a relação fundamental da trigonometria e recorrer aos exercícios que são propostos pelo seu professor e também os que estão adicionalmente dispostos lá na plataforma Eduque. Tá bom? Obrigado e até a próxima.